Aqui estamos nós, novamente reunidos para mais uma palestra e hoje nós iremos falar sobre dor abdominal na emergência, falar sobre os sintomas, sobre o diagnóstico. E nós iremos fazer isso de uma forma um pouco diferente do convencional, talvez um pouco diferente das palestras que você já assistiu sobre dor abdominal. Hoje nós teremos um lema dessa palestra que será dor abdominal e futebol tudo a mesma coisa, então nós iremos brincar. Então, aprender é prazer, como está aqui escrito no slide, e o objetivo dessa palestra de hoje é passar os conteúdos, o que tem de mais importante em relação à dor abdominal, porém com prazer em assistir, fazendo comparações, mostrando que existem 11 jogadores em campo, da mesma forma existem 11 órgãos intraabdominais capazes de gerar dor, mostrar isso para vocês que existem várias semelhanças que nós podemos brincar, criando associações para sedimentar melhor o conhecimento em nossa memória de longo prazo. Meu nome é Leonardo Clement, eu sou médico, eu sou fundador do Instituto Brasileiro de Atendimento Pré-Hospitalar, que é uma plataforma online para treinamentos, cursos, palestras, eventos voltado para o atendimento pré-hospitalar. Hoje, nesta palestra, nós iremos extrapolar um pouco o APH, nós iremos falar também sobre métodos diagnósticos que são empregados dentro do ambiente intra-hospitalar, na realidade, com exames de imagem, laboratório, nós iremos ver o que é importante para dor abdominal. Então, muito do raciocínio vai ser feito no pré-hospitalar, porém os métodos diagnósticos no pré-hospitalar se resumem muitas vezes ao exame físico e anamnese. Mas vamos lá falar um pouquinho hoje, então, sobre fazer um bate-papo aqui sobre dor abdominal, e o nome de nossa palestra é Dor Abdominal na Emergência, do sintoma ao diagnóstico. Nós iremos abordar a palestra falando sobre 4 pontos. O primeiro deles vai ser fazendo uma divisão anatômica do abdômen. Em seguida, nós falaremos sobre os órgãos acometidos que são capazes de gerar dor abdominal. Falaremos sobre o que nós sentimos quando esses órgãos são acometidos, então falaremos sobre os sintomas e, por fim, nós falaremos sobre os métodos diagnósticos para nos auxiliar na investigação e no diagnóstico de uma dor abdominal. Iniciando pela divisão do abdômen, existe na realidade duas divisões que são muito utilizadas. Dividir o abdômen em 4 quadrantes e dividir o abdômen em 9 quadrantes. Iniciando nossa divisão do abdômen em 9 quadrantes, e aqui já introduzindo um pouquinho do futebol, que é o que nós iremos brincar um pouco durante a palestra, nós podemos dividir o abdômen em quadrante superior direito, superior esquerdo, inferior direito e inferior esquerdo. Esse tipo de divisão é importante para localizar a dor, e a simples localização já conduz o nosso raciocínio em determinada direção. Obviamente, existem diversos órgãos capazes de gerar dor dentro de um mesmo quadrante, quando a divisão é feita dessa forma. Mas já é um primeiro passo para que a gente chegue ao diagnóstico. Então, aqui nós podemos observar um abdômen e, ao olhar o quadrante inferior direito, por exemplo, que está aqui, nós sabemos que dentro dessa estrutura aqui existe o apêndice, existe o ovário, existem diversas estruturas que estão aqui. Idem para os outros quadrantes. É uma divisão interessante que nós devemos dominar, mas existe uma divisão ainda melhor, que é a divisão de 9 quadrantes. E essa divisão é feita da seguinte forma. Olhando inicialmente a coluna central, nós temos de cima para baixo o epigastro, o mesogastro e o hipogastro. Em seguida, nós temos aqui o hipocôndrio direito, nós temos o hipocôndrio esquerdo, fossa ilíaca direita, fossa ilíaca esquerda, o flanco direito e o flanco esquerdo. Aqui nós temos uma divisão muito mais precisa. Quando se trata de hipocôndrio direito, nós já conseguimos restringir as nossas possibilidades para 1, 2 ou 3 órgãos no máximo. Então nós conseguimos ter uma precisão maior em nosso raciocínio diagnóstico ao localizar uma dor no sintoma dentro de um desses quadrantes. Obviamente, em algumas situações de dor abdominal, de patologias abdominais, algumas doenças iniciam com a dor num quadrante que se desloca em seguida para o seguinte. Em algumas situações nós temos dores que ocupam mais de um quadrante. Nós temos, por exemplo, a dor em faixa, que é característica mesmo da pancreatite, que pode estar causando dor em epigastro, hipocôndrio direito, hipocôndrio esquerdo.
enfim. Mas é importantíssimo a gente dominar essa divisão para poder raciocinar, para poder escrever em nossa evolução a localização da dor, que quando o diagnóstico não pode ser feito apenas pela clínica, quando precisa de exames de laboratórios ou exames de imagem complementares, ao ter esse dado, nós conseguimos juntar e chegar ao diagnóstico com maior facilidade. Muito bem. Então agora nós vemos aqui o abdômen de um paciente e esse paciente está com a leve rotação para a esquerda. Então nós temos aqui em evidência o hipocôndrio direito, o flanco direito, a fossa ilíaca direita, sendo que o hipocôndrio esquerdo, fossa ilíaca esquerda e flanco esquerdo estão escondidos, já que o paciente está nessa rotação. Mas é importante a gente conseguir fazer essas delimitações. Então aqui no próximo passo, vamos ver um pouco quais são esses órgãos que podem ser acometidos. E aqui antes de iniciar a falar sobre os órgãos, nós vamos fazer aqui uma breve revisão, então, das nossas divisões. Então, iniciando na parte de cima do abdômen, no centro, nós temos aqui primeiro o epigastro, em seguida o mesogastro, o hipogastro. Na região superior à direita, o hipocôndrio direito, à esquerda, o hipocôndrio esquerdo. Na região inferior do abdômen, à direita, nós temos a fossa ilíaca direita, à esquerda, a fossa ilíaca esquerda, e nas laterais, nós temos o flanco direito e nós temos o flanco esquerdo. Então, essas são as nove regiões. E agora nós vamos começar a brincar um pouquinho. Aqui eu vou acrescentar para vocês o escudo da seleção brasileira. Eu vou escalar a seleção da Copa do Mundo no Brasil. Então aqui está, no gol, Júlio César. Na zaga nós temos o Thiago Silva, o capitão, e o Davi Luiz. Nas laterais nós temos Daniel Alves e Marcelo. 2 volantes, que é o Paulinho e o Luiz Gustavo. Nós temos Hulk no flanco, Neymar no outro, Oscar armando as jogadas e o Fred como centroavante. O curioso é que da mesma forma que nós temos 11 jogadores em campo, nós iremos ver que nós temos 11 órgãos intraabdominais capazes de gerar dor. Mais curioso ainda, esses órgãos ficam exatamente na mesma posição que esses jogadores. E o mais curioso, que pode até parecer brincadeira, alguns órgãos se assemelham às características dos jogadores que nós temos em campo. Então é isso que nós vamos ver agora. Então, vou tirar aqui a nossa seleção de campo e vou escalar a nossa seleção constituída por nossos órgãos, que por sinal é uma seleção realmente campeã, porque para fazer funcionar o nosso organismo de forma tão arquitetada, realmente o entrosamento dessa nossa seleção é um entrosamento sem igual. Então, iniciando na região epigástrica, nós temos aqui o estômago. Em seguida, nós temos aqui um pequeno emaranhado de órgãos, constituído pelo fígado, pela vesícula biliar, pelas vias biliares, que a gente considera um outro órgão, e pelo pâncreas. Se a gente fosse olhar aqui quais são esses jogadores, nós teremos aqui o Thiago Silva, nós teremos os 2 volantes, que seriam Paulinho e Luiz Gustavo, as vias biliares, e nós teríamos o Oscar, que é o pâncreas. E assim como no campo, essa é uma região muito aproximada, porque no campo, o meio de campo é a região mais importante de um time, é o motor do time, é o que liga a defesa ao ataque. Então nós precisamos aqui ter esse emaranhado mesmo, nós precisamos ter os jogadores próximos trabalhando. Então lembre dessa forma, que as vias biliares, a vesícula biliar e o pâncreas é como se fosse Paulinho, Luiz Gustavo e Oscar ali juntos no meio de campo. E aqui eles estão próximos do Thiago Silva no caso. Continuando, nós temos o baço, que seria o Davi Luiz. Nós temos os 2 laterais, então aqui eu representei com 2 pares de órgãos, que são os rins e as adrenais, seria o Daniel Alves e o Marcelo. Nós temos o Neymar e o Hulk. E por fim, nosso centroavante Fred. Você deve ter achado estranho quando eu coloquei Hulk ali do lado esquerdo e Neymar do lado direito. Esse cara não entende nada de futebol. Na realidade foi proposital. Realmente Neymar joga mais à esquerda, Hulk joga mais à direita, mas o intestino grosso costuma cursar com a patologia denominada diverticulite,
que comumente causa sintomas na fossa ilíaca esquerda. E eu decidi colocar o intestino grosso aqui, representado por Hulk, por Hulk ser mais forte do que o Neymar. Dessa forma, você vai associar que Hulk à esquerda, ele vai se associar com o intestino grosso. E você vai lembrar da diverticulite, quando tiver uma dor em fossa ilíaca esquerda como principal suspeita diagnóstica. Já Neymar está do lado direito, representado pelo apêndice, que cursa com apendicite, patologia essa que costuma dar sintomas em fossa ilíaca direita. E Neymar, por ser mais franzino, mais magrinho, combina mais com apêndice. Então, dessa forma, nós temos nossa seleção de órgãos escalada em campo. E você pode estar vendo que existem os 9 quadrantes. E a depender do órgão acometido, a dor vai tender a estar em um ou outro desses 9 quadrantes. Sendo que é possível sim ocupar mais de um quadrante sem problemas, mas é importante a gente começar a fazer essa localização para ter uma maior chance de chegar ao diagnóstico. Agora, gostaria de lhe lembrar que num campo de futebol nós não temos apenas o gramado. Na realidade, no estádio nós temos também as arquibancadas, nós temos o banco de reserva, onde fica a comissão técnica, onde ficam os jogadores reserva, e esses todos, tanto os repórteres, quanto a torcida, quanto a comissão técnica, os reservas, podem influenciar no que está acontecendo em campo e podem interferir até no resultado de um jogo. A torcida pode estar apoiando, pode ser o 13º homem em campo, pode já arremessar um objeto em campo e interferir assim. Às vezes o time perde até o mando do estado, o mando de campo, não pode mais jogar no seu campo por conta de uma torcida que não se comportou da forma adequada. Às vezes é um técnico que faz aquela substituição, entra o jogador, faz o gol da vitória, um reserva que entra, faz esse gol, enfim. Nós temos sim outras pessoas ali ao redor que interferem. E por que eu estou lhe dizendo isso? Porque dentro de nossa cavidade abdominal, nós temos, às vezes, algumas dores que aparentemente são dentro da cavidade abdominal, porém causada por órgãos que se situam fora da cavidade abdominal. Então são dores referidas em cavidade abdominal com origem fora da cavidade abdominal. Então, além desses nossos 11 órgãos que estão aqui em campo, por sinal 11, vamos contar junto. O estômago, o primeiro, o fígado, o segundo, nós temos aqui a vesícula biliar, que seria o terceiro, as vias biliares, o quarto, pâncreas, quinto, o baço, o sexto, o rim, o sétimo, as adrenais, o oitavo, o intestino grosso, que seria o nono, o intestino delgado, o 10º, e o apêndice, o 11º. Então, realmente, nós temos 11 órgãos na cavidade abdominal. E nós temos os órgãos fora da cavidade abdominal. Então, eu vou representar primeiro 2 órgãos nobres que ficam na região superior. Aqui nós temos o coração e o pulmão, que estão lá na cavidade torácica e que podem, através de algumas patologias, cursarem com dores abdominais. Por exemplo, um infarto agudo do miocárdio de parede inferior, por exemplo. Às vezes pode estar cursando, principalmente em pacientes diabéticos, idosos que fazem quadro atípicos, às vezes isso é referido como uma dor epigástrica. E se a gente não pensa na possibilidade de um infarto nesses pacientes, a gente não vai solicitar um ECG, não vai solicitar os marcadores de necrose miocárdica, que muitas vezes a gente vai passar com o IAM despercebido por não ter lembrado que ali existe um órgão na cavidade torácica que pode estar causando dor epigástrica. O pulmão, um derrame pleural, às vezes bilateral, pode estar cursando com dores em ambos os hipocôndrios, tanto direito quanto esquerdo, às vezes pneumonia, um tromboembolismo pulmonar, às vezes podem ser dores referidas na faixa superior, na região superior do abdômen. Então lembrar também desses órgãos que estão fora da cavidade abdominal quando for fazer o raciocínio diagnóstico, quando a gente for elaborar nossas hipóteses, a depender de todos os fatores, mas a localização é um deles. Em seguida, na região inferior, nós temos a cavidade pélvica. E dentro da cavidade pélvica existem diversos órgãos capazes de gerar dor, iniciando pela bexiga. Então, a cistite é uma queixa muito comum. Por sinal, dor abdominal é uma das queixas mais comuns na emergência. Então, quem for trabalhar em emergência é importantíssimo, quem trabalha em emergência é importantíssimo conhecer a nossa anatomia, conhecer os nossos órgãos, qual o tipo de dor que eles podem gerar, porque nós iremos acertar muitos diagnósticos dentro da emergência. E alguns desses diagnósticos, quando não são pensados, às vezes colocam até em risco a vida do paciente pela evolução de uma doença não diagnosticada.
Então nós temos ali a bexiga, tá? Nós temos também todo o aparelho reprodutor feminino, o útero, pode estar causando dor com miomas. Nós temos os miomas subserosos, os intramusculares, que geram muita dor. Já os submucosos geram mais sangramento, não tanto dor. Nós temos as trompas, nós temos os ovários, uma gravidez ectópica, um cisto ovariano roto, enfim, nós temos a endometriose, diversas doenças do aparelho reprodutor feminino que podem cursar com dor de cavidade pélvica, enfim, referida às vezes em fossílica esquerda, fossílica direita, às vezes pode ser na região do hipogastro. Então, estar atento também a esses órgãos, essas patologias, quando se tratar de uma mulher. Para os homens não ficarem chateados por não terem esse aparelho reprodutor, também tem um órgão que é só dele que pode sim estar causando dor também na cavidade ali pélvica, que é a nossa próstata. Então, algumas inflamações de próstata, enfim, até a hiperplasia prostática, o aumento da próstata pode estar cursando com retenção urinária, dificuldade de urinar, um bicho-goma, muito comum na emergência a gente encontrar pacientes idosos com muita dor referida em hipogastro, e ao fazer uma palpação do abdômen a gente vê que tem uma bexiga muito distendida, muito grande, às vezes é causada pela próstata que está ali com seu volume aumentado, impedindo o paciente de urinar adequadamente. Ok? Então vamos lembrar desses órgãos também extra-abdominais que podem estar cursando com dores abdominais, e aí nós aumentamos nossa chance de dar o diagnóstico correto. Muito bem. Além do local, é importante também o tipo de ataque, o tipo de agressão que nosso abdômen vai sofrer para a gente dar o diagnóstico correto. E a depender do tipo de agressão, obviamente, o sintoma vai mudar. Então nós temos aqui primeiro os micro-organismos. Então nós temos os abdômen agudos infecciosos, inflamatórios, mas os infecciosos são causados por micro-organismos. Vírus, bactérias, protozoários, parasitas. Então lembrar desse tipo de etiologia ao se pensar em uma dor abdominal. Além disso, nós temos os abdômenes inflamatórios, aqui representado pelo apêndice. Então, nós temos diversos órgãos intraabdominais que podem cursar com inflamação, uma pancreatite, uma apendicite, uma diverticulite, uma hepatite. A hepatite muitas vezes é por uma etiologia infecciosa, mas pode ser por uma etiologia alcoólica, por exemplo. Então, lembrar dos abdômenes inflamatórios. Esses abdômenes inflamatórios, a depender do grau, podem estar cursando com sintomas bem diferentes. Por exemplo, uma apendicite, temos grau 1, 2, 3 e 4. Então, nós iremos aumentar a gravidade da apendicite aumentando o grau. Ao chegar no grau 4, por exemplo, quando existe ruptura do órgão com derramamento de secreção purulenta dentro da cavidade peritoneal, fazendo uma peritonite difusa, ou seja, uma inflamação difusa de toda a cavidade abdominal, de todo o peritônio, nós podemos ter um evento catastrófico como esse, que aí nós temos um paciente séptico, já um paciente que gravíssimo, precisando de cirurgia de emergência, aí, não de urgência, uma emergência mesmo, um paciente que provavelmente vai cursar em UTI por algum tempo. Então, lembrar também dos casos de sepse, que é de abdômen agudo inflamatório fase 4, que aí nós já temos aí uma peritonite, enfim, lembrar desses casos. Outra etiologia são as perfurações. É comum que haja perfuração de órgãos intraabdominais, muito comumente de intestino, às vezes por uma espinha de peixe, às vezes por uma arma branca, nós podemos ter esse tipo de etiologia. Aqui nessa imagem nós vemos um raio-x de tórax, onde é possível ver um pneumoperitônio, através aqui dessas bolhas de ar que ficam na região subdiafragmática, logo abaixo do diafragma. Quando nós fazemos um raio-x de tórax, a gente consegue ver que aqui existe bolha de ar. Então aqui a gente vê que existe uma perfuração de alguma alça intestinal. É possível ver isso também no raio-x de abdômen. Nós iremos ver no final de nossa aula de hoje, nossa palestra, que
O raio-x de abdômen é um dos exames indispensáveis a ser solicitado imediatamente em muitas situações de abdômen agudo. Então, lembrar sim do raio-x aí, que é uma ferramenta diagnóstica importante. Em seguida, nós temos mais um tipo de abdômen agudo, de etiologia. Aqui nós temos uma obstrução vascular, um infarto mesentérico. Então, como é que isso acontece? Uma das possibilidades, nós temos a fibrilação atrial, que é uma arritmia capaz de gerar um coágulo dentro do átrio, pelo fato de haver uma estase sanguínea, já que o átrio não está conseguindo bombear o sangue ali na fase final do ciclo cardíaco, na última fase da contração, na realidade, na última fase do enchimento ventricular, na parte da contração atrial, ele não consegue fazer essa contração, ele está fibrilando. Então esse sangue fica ali mais do que deveria, ele pode gerar um coágulo. Quando esse coágulo passa para os ventrículos e que a partir daí vai pela aorta para o organismo, ele pode pegar a via ascendente, que são as carótidas, e fazer um AVC, uma obstrução de algum vaso cerebral, alguma artéria cerebral. Caso esse coágulo desça pela aorta torácica abdominal e entre em uma artéria mesentérica, ele irá gerar um infarto mesentérico. Então nós temos aqui um abdômen agudo vascular. Então ela irá cursar com isquemia, geralmente muita dor de forte intensidade, difusa. Muitas vezes esses pacientes são bem graves mesmo. Em seguida nós temos mais uma forma aqui, mais uma etiologia. Esse aqui é o abdômen agudo obstrutivo. Bem, aqui nesse raio-x nós temos um intestino grosso bem distendido. Alguns pacientes com doença de Chagas podem cursar com megacolo chagásico. Esse megacolo chagásico ele tem uma predisposição a fazer volvos, ou seja, voltas sobre ele mesmo, que fazem como se fosse uma curva no próprio intestino, impedindo que o trânsito intestinal ocorra da forma adequada. Então, existe ali uma obstrução que impede o bolo fecal de progredir. Então, existe uma distensão das alças, que muitas vezes gera dor. E nós temos aqui o abdômen agudo obstrutivo. Esse abdômen agudo obstrutivo também pode ocorrer por uma brida de uma cirurgia antiga. Então, existe ali as paredes do intestino acabam se colando e fecham o intestino. Nós temos também como possibilidade um tumor. Um tumor pode também estar causando, por exemplo, um abdômen obstrutivo. Continuando, nós temos aqui representado agora o abdômen agudo hemorrágico. Então, aqui nós vemos na aorta abdominal um aneurisma. E esses rompimentos de aneurisma de aorta podem cursar com abdômen hemorrágico. Porém, armas de fogo, armas brancas, também podem estar cursando quando existe ali um traumatismo de alguma estrutura vascular. Até um próprio golpe, um pontapé, um soco dentro da cavidade abdominal, às vezes com ruptura de baço, enfim, nós temos aí esse caso. O paciente às vezes vai morrer por um choque hipovolêmico devido ao abdômen agudo hemorrágico. Por isso que no PH-TLS, por exemplo, no atendimento pré-hospitalar, o trauma, quando nós chegamos na letra C, que a gente vai avaliar se o paciente, através do HPPP, né, controle de hemorragia, pulso, pele, perfusão, nós vamos tentar identificar se esse paciente está em choque. Então, lembrar que, a depender da etiologia do trauma, nós podemos ter uma das possibilidades, um dos 5 locais capazes de gerar choque hemorrágico é o abdômen. E na letra E, caso a gente não tenha suspeitado inicialmente, na letra C de um choque no momento, na letra E é importante a gente avaliar sempre o abdômen para ver se aquele abdômen não é um abdômen que está em tábua, né, um abdômen doloroso à palpação, porque um paciente pode estar sangrando aos pouquinhos e lá na frente cursar, evoluir para um choque hemorrágico. Então lembrar também desse tipo de abdômen agudo. Muito bem. Agora nós vamos entrar aqui em nossa penúltima fase, que são os sintomas. Vamos retornar para os nossos órgãos e a gente vê cada um deles, o que é que eles causam. Antes disso, vamos fazer aqui uma pequena revisão do que nós acabamos de falar, os tipos de abdômen agudo. E nós já passamos por todos eles. Então nós temos os abdômen agudos infecciosos, inflamatórios,
perfurativos, obstrutivos, vascular isquêmico e hemorrágico. Então, obviamente, a depender do tipo de abdômen agudo, nós teremos um tipo de sintoma. Os mesmos órgãos podem ser acometidos por podem ser vários tipos de abdômen agudo diferentes. Por exemplo, o intestino ele pode estar cursando com abdômen agudo perfurativo, mas esse mesmo intestino pode cursar com abdômen agudo vascular, pode ser um abdômen agudo inflamatório, e a depender da etiologia ele vai se manifestar um sintoma diferenciado. Então, retornando para o nosso campo, vamos passar aqui por cada órgão e falar um pouquinho dos tipos de sintomas de cada um deles. Iniciando com o nosso estômago. O estômago, na emergência, a queixa mais comum é de dor na região epigástrica. Quando essa dor é uma dor em queimação, muitas vezes ela está associada à gastrite e ela pode estar sendo referida como uma dor em queimação em região epigástrica, com a irradiação para a região retroesternal. Às vezes nós temos um refluxo acompanhando, não é uma esofagite. Lembrar que é uma queixa muito comum na emergência. Algumas queixas de dores em região epigástrica mais intensa podem estar relacionadas com, às vezes, uma úlcera gástrica, uma úlcera perfurada, enfim. Nós temos que estar atentos nessas regiões epigástricas, né, ao estômago, que o estômago é capaz, sim, de gerar diversos tipos de dores. Nós temos todas as neoplasias de estômago, enfim. Em seguida, nós temos aqui os órgãos a ser emaranhado, que geralmente nós, quando iremos falar de fígado, de vesícula biliar e de vias biliares, a dor é geralmente referida em hipocôndrio direito. Muitas vezes, a dor da vesícula ela é causada por uma colecistite, que é um abdômen agudo inflamatório, então nós temos ali a inflamação da vesícula biliar, que muitas vezes é secundária a cálculos. Então nós temos ali a coledocolitíase, o cálculo que inicialmente estava dentro da vesícula, ele migra pelo colédoco, obstrui o colédoco, então ele impede agora a drenagem da bile que irá juntar com o duodeno, ele não consegue mais. Então, o paciente às vezes pode cursar com a icterícia, o paciente cursa com a icterícia, e lembrar que nós temos ali diversos tipos de patologias nessa região. Você pode estar, quando o paciente tem a famosa tríade com dor, icterícia, febre, lembrar de colangite, tá? Que é o processo infeccioso ali acometendo a vesícula biliar. Lembrar que o fígado também é um órgão que pode estar cursando, causando dor no fígado através dos seus processos inflamatórios, hepatite, enfim, lembrar que também nós temos o fígado naquela região. Nós temos, além do fígado, da vesícula biliar, das vias biliares, com essas patologias aí, nós temos o pâncreas. E o pâncreas, ele pode cursar com diversos tipos de abdômen agudo. E primeiro nós temos a pancreatite. A pancreatite que pode ser de etiologia alcoólica, muitas vezes, na maioria das vezes ela é de etiologia alcoólica. Geralmente o paciente com pancreatite ele vai estar referindo uma dor em faixa em abdômen superior. É aquela dor que ocupa mais de um quadrante, geralmente epigástrico, pode ser flanco direito, flanco esquerdo. Então a pancreatite é lembrar uma patologia grave. E muitos tumores de pâncreas, principalmente os tumores de cabeça de pâncreas, eles vão estar fazendo uma compressão extrínseca no colédoco, cursando com uma patologia obstrutiva, tá? do próprio colédoco, então cursando com icterícia, às vezes secundariamente nós temos ali uma cistite, uma colecistite que pode se instalar. Então lembrar que os pacientes com dor em abdômen superior, ou às vezes não está com dor, mas está com a icterícia, lembrar que nós temos o pâncreas, que pode estar acometido por alguma patologia. Então, inicialmente, nós temos esses três órgãos, esses quatro órgãos, na realidade, fígado, vesícula biliar, vias biliares e pâncreas, que podem estar cursando com sintomas na região da fossa, do hipocôndrio direito, mas também pode estar cometendo ali o epigastro, o flanco direito, tá? Lembrar desses órgãos. Em seguida, nós temos aqui o baço. O baço, muitas vezes, o que nós temos
questões de trauma no pré-hospitalar, nós temos ruptura do baço. O baço ele pode cursar com abdômen agudo hemorrágico, como eu já comentei anteriormente, e mas lembrar que é um órgão que em algumas doenças infecciosas, doenças muitas vezes esse baço, em algumas doenças linfoproliferativas, ele pode estar sofrendo uma esplenomegalia, um aumento do baço, às vezes o baço chega a ser palpável até a linha umbilical. Então, lembrado que diversas patologias acometem o baço e ao ver uma alteração no exame físico, uma dor referida em hipocôndrio esquerdo, lembrar principalmente do baço que se encontra ali naquela região. Em seguida, nós temos aqui os rins e as adrenais. No que diz respeito à emergência, sala de emergência, realmente os rins, muito mais do que as adrenais, costuma causar sintomas. Então, aqui com destaque especial para litíase renal, litíase de ureter, que nós temos muitos casos realmente dentro das emergências. O paciente chega com uma dor intensa em flancos, o paciente pode chegar com uma dor em região lombar, e essas dores podem estar associadas justamente a quadros de litíase. E a pielonefrite, que é infecção renal, né? Esses pacientes, às vezes, iniciam com o quadro de uma cistite, que depois progride para uma pielonefrite. Então, além da dor intensa na região dos flancos, na região dorsal, o paciente pode estar cursando com febre, com outros sintomas que a gente vai ter que juntar para poder chegar ao diagnóstico e saber o que pedir. Nós iremos ver no próximo passo quais são os principais exames que nós solicitamos, de laboratório, de imagem, o que nós devemos ver na anamnese, no exame físico, para chegar a esse diagnóstico. Então, o objetivo aqui é de falar dos principais sintomas que nós encontramos nesses pacientes. Irei falar um pouco sobre eles também na parte posterior, sobre a anamnese, sobre o exame físico. Então, continuando, nós temos o nosso apêndice, que basicamente através da apendicite, uma dor forte em fossa ilíaca direita, com um sinal de Bloomberg positivo, não é? Que seria a dor à descompressão no ponto de McBurn. Vamos falar sobre isso. Alguns sinais eu não cheguei a comentar, porque eu vou comentar mais adiante, como o sinal de Murphy, em caso de colecistite. Nós iremos falar um pouquinho mais adiante sobre esses sinais. Nós temos em seguida o intestino grosso, com destaque para a diverticulite, mas lembrar também de todos os casos de obstrução, devido a megacolo chagásico, enfim, a bridas, então a fecalomas. Então nós temos aqui o intestino grosso, que na emergência o que a gente costuma ver é dor abdominal. Quando é por uma diverticulite, vai ser na fossa ilíaca esquerda, a dor pode estar a descompressão, assim como a apendicite, pode ter dor à compressão, abdômen reativo. Nós temos, no caso das doenças obstrutivas, uma distensão abdominal com a percussão hipertimpânica. Então, esse órgão costuma causar principalmente esses sintomas. E, por fim, nós temos o intestino delgado, que o intestino delgado, assim como o intestino grosso, o principal sintoma dele vai ser devido aos casos de distensão gasosa, tá? Simples distensões gasosas, deslocamento de gases dentro do intestino. Toda vez que distender a parede vai estar gerando dor de desconforto, aquela dor migratória que incomoda bastante. O paciente diz, está doendo aqui, depois aqui, em vários locais. Lembrar dos gases mesmo. E em caso de abdômen agudo obstrutivo, por uma brida ou por qualquer outro motivo, lembrar de investigar se realmente não há uma obstrução aí severa nessa região do intestino delgado. O intestino delgado, que é o mais acometido também pelo abdômen agudo vascular, através do infarto mesentérico. Muitas vezes é necessário fazer ressecção de uma boa porção do intestino, em caso de neoplasia, de abdômen agudo vascular, abdômen agudo perfurativo, por arma de fogo, arma branca. Então, é muito comum acometer esse tipo de órgão. Muito bem, vamos agora para os órgãos extraabdominais. Aqui um destaque para o coração, para o infarto agudo do miocárdio, que cursa com dor epigástrica, principalmente em pacientes
diabéticos, pacientes idosos que costumam fazer quadro atípico, não é aquele quadro de dor precordial típica em aperto, com irradiação para a mandíbula, membro superior esquerdo, não, esses pacientes ele costuma cursar com uma dor epigástrica, aquela dor mal definida, muitas vezes na emergência a gente vê esses pacientes sendo tratados com ranitidina, com omeprazol, achando que é algo envolvendo o estômago, enquanto o paciente está ali infartando. Então lembrar desses casos de sempre solicitar um ECG, que é um exame barato, e a gente verificar se tem ali algum supra, algum infra, alguma coisa sugestiva de um infarto, tá? Sempre que tiver esse tipo de dor e que tiver alguma dúvida, lembrar do coração ali. E nós temos também o pulmão, tá? Como nós já comentamos, em caso de derrame pleural, às vezes é bilateral, às vezes é unilateral, então pode estar com a dor em ambos hipocôndrios ou apenas em um dos hipocôndrios, no caso de pneumonia. Então é importante observar, correlacionar com raio-x de tórax, com o exame de laboratório, ver se o paciente está com febre. Então essas dores de abdômen superior, lembrar desses dois órgãos. Nós temos a cistite, representada aqui a bexiga, tá? Então a bexiga nós temos a cistite que geralmente cursa com polaciúria. O paciente vai urinar diversas vezes em pequena quantidade, aquela dor em região suprapúbica, ardor ao urinar. Então lembrar aqui da cistite, tá? Todas as doenças do aparelho reprodutor feminino. Então lembrar que aqui nós temos, por exemplo, doenças de ovário, um cisto ovariano roto, uma gravidez ectópica, às vezes pode ser confundido com apendicite. O apêndice, às vezes a gente acha que ele está sozinho ali na fossa ilíaca direita, não. Lembrar de outras coisas também. Nós temos essas patologias. Então, assim, sempre que tiver alguma dúvida, porque tem um atraso menstrual, está com uma dor em fossa ilíaca direita, lembrar de pedir um beta-HCG, porque aí a gente já pode imaginar se tem ali uma gravidez ectópica, por exemplo. Uma patologia também que eu não mencionei, que são as hérnias. Então, quando eu falei ali de intestino delgado, principalmente, lembrar das hérnias, né? Hérnia inguinal, hérnia umbilical, então a hérnia femoral, que podem estar cursando também com essas dores aí em fossa ilíaca, tá? Então, pode ser de um lado ou de outro, tanto a hérnia quanto as doenças do aparelho reprodutor feminino, ok? E por fim, a próstata, nós já comentamos também os principais sintomas, né, de retenção urinária, ou no caso de uma prostatite, realmente pode estar cursando com dor na região pélvica, na região perineal. Ok, então agora nós estamos chegando em nossa última parte, nosso bate-papo de hoje, que é o diagnóstico. E esse diagnóstico ele pode ser feito por uma investigação verbal, então, que seria a anamnese. Aqui eu vou fazer toda essa parte, vai ser baseada em algo militar, tá? Polícia, investigação, vou fazer uma comparação entre nossos métodos de diagnóstico por imagem que o Exército tem, para ver que a gente tem muita semelhança também, não só com futebol, no que diz respeito aos sintomas da dor, mas aqui na parte de investigação mesmo, de diagnóstico, tem muita coisa a ver com a parte policial, a parte militar, isso é bem interessante. Então, o que é interessante a gente ver no anamnese? Bem, sempre tempo de evolução, né, dessa doença, se está com 2 dias, 3 dias, uma semana, 3 meses, um ano, então isso aí vai guiar nosso raciocínio. Característica da dor, se é uma dor empontada, uma dor em aperto, uma dor intermitente, que melhora, quais são os fatores de melhora, fatores de piora, quais são os sintomas associados, será que tem uma icterícia junto para a gente pensar numa colestase, né? Será que tem ali uma febre, alguma outra coisa, um aumento das dejeções, né, diarreia associado à obstipação. Então, lembrar que todos esses sintomas são importantes, queda do estado geral, hipotensão, hipertensão, se o paciente não está com uma fibrilação atrial, então tem outras coisas ali associadas, é importante a gente saber. A idade do paciente, obviamente, é muito importante para a gente guiar nosso raciocínio, né? Algumas doenças acometem mais pacientes mais novos, outras pacientes mais idosos. As doenças associadas, né? Diabetes, olha aí, um paciente com dor precordial, dor epigástrica, é diabético, olha, vamos pensar se não é um quadro atípico. Uso de medicação, drogas, algumas drogas podem estar causando espasmos, a cocaína, por exemplo, às vezes o paciente está com um infarto mesentérico secundário ao uso de cocaína. E cirurgias prévias, principalmente cirurgias intraabdominais, para a gente pensar em bridas, no caso dos abdômenes agudos obstrutivos. Falando um pouquinho agora sobre nossa investigação tátil, que seria nosso exame físico, que é importante a gente ver. Bem, alteração do estado geral,
que falam muito sobre a gravidade da doença. Então, se a gente está falando de um apendicite grau 1, apendicite grau 4, o estado geral do paciente provavelmente não vai ser o mesmo. No apendicite grau 1, ele pode estar em bom estado geral. No apendicite grau 4, dificilmente vai ser um bom estado geral. Então, dor à palpação, essa dor é uma dor à compressão, é uma dor à descompressão, em que região está doendo, então isso é importante. Se tem febre, desidratação, palidez, hipotensão, tá? Hipotensão é importante a gente ver também, dor à palpação, nós já falamos, endurecimento abdominal, lembrar desses casos de abdômen agudo, é um acidente de moto, bom, aparentemente o paciente não está sangrando, mas está com aquele abdômen tábua, pode ter certeza que ali tem alguma coisa, né, que mexeu naquele abdômen. Então, dor à descompressão, né, que a gente chama de sinal de Bloomberg. Quando o sinal de Bloomberg é no ponto de McBurney, nós temos algo bem sugestivo da apendicite. Vamos ver isso aqui bem mais adiante. Diminuição dos ruídos hidroaéreos ou aumento dos ruídos hidroaéreos, né? Meteorismo intestinal, isso tudo está relacionado a diversas patologias. Então nós temos aqui o sinal de Bloomberg, que é a sinaladora. Algumas literaturas falam que o sinal de Bloomberg seria a dor à descompressão no ponto de McBurney. Já outras dizem que o sinal de Bloomberg é algo meio polêmico. Eu já discuti isso com vários profissionais, já vi várias literaturas realmente descrito como um ponto, como um sinal de Bloomberg, às vezes a própria dor à descompressão em qualquer lugar do abdômen. Já outras literaturas vão falar só do ponto de McBurney. Então é interessante a gente checar isso. Então nós temos o ponto de McBurney, que é exatamente ali a fossa ilíaca direita, bem na região do apêndice. O sinal de Murphy. O sinal de Murphy é quando nós fazemos uma compressão profunda no hipocôndrio direito, nós pedimos para o paciente inspirar profundamente e a inspiração ela é interrompida quando o paciente sente dor. Então existe ali uma inflamação na vesícula biliar e quando nós fazemos a compressão profunda dessa região, o paciente quando ele vai inspirar, nós aproximamos a nossa mão, nossos dedos da vesícula, ao chegar ali próximo, aí o paciente sente dor, ele para de inspirar imediatamente. Esse é o sinal de Murphy, muito sugestivo de uma colecistite. Tá? O sinal de Rosen é um sinal onde nós fazemos uma palpação da fossa ilíaca direita e a dor é referida na fossa ilíaca esquerda. Então, muitas vezes, em caso de apendicite, quando você palpa a fossa ilíaca direita, existe um deslocamento da coluna de ar do intestino grosso pelo colo ascendente, colo transverso, colo descendente. Quando esse ar chega lá na fossa ilíaca esquerda, na junção iliocecal, nós vamos ter ali a dor referida que vai ser sugestiva de apendicite. Então, esse é o sinal de Rosen. E o sinal de Giordano, o sinal de Giordano muito sugestivo aí de pielonefrite, tá? Infecção renal. Então, nós fazemos uma pequena percussão na região das lojas renais e o paciente ele vai sentir muita dor. Então, ele vai referir, vai dar um salto. Basta ser um pequeno golpe assim na região das lojas renais. E o paciente pode estar com sinal de Giordano bilateral ou unilateral, enfim, isso vai depender de qual lado acometido, se são os dois lados. Tá? E o plastrão é quando, por exemplo, no caso de apendicite, essa apendicite, o nosso sistema imune organizou uma resposta imunológica que cercou aquele processo inflamatório inicial, e aí ele cria como se fosse uma armadura realmente ao redor do processo inflamatório. Então, aquilo ali vai ser sentido como uma massa endurecida. Isso é muito, o plastrão nós temos que ficar muito atento, porque ele costuma cursar com um quadro atípico. Aí o paciente ele não está sentindo tanta dor, está aquele incômodo, mas está aquele plastrão ali e o negócio lá está piorando, e muitas vezes o paciente evolui para um estágio 3, um estágio 4 de apendicite, sem perceber, não tem tanta dor por conta do plastrão que se formou nessa região. Tá? E continuando, nós temos aqui os exames laboratoriais, né, que seria uma investigação aproximada. Então, os exames laboratoriais, nós temos o hemograma completo, que sempre deve ser solicitado. Obviamente, nós temos que ver aí, é importante ver hemoglobina, ver o diferencial do eritrograma e também ver o leucograma. Obviamente, observar os leucócitos, se esses leucócitos estão aumentados, estão diminuídos, se nós temos desvio para a esquerda ou não, para o domínio de neutrófilos, linfócitos, isso tudo vai nos guiar em nosso raciocínio. Tá?
As plaquetas também, né, vão vir nesse hemograma completo. Sumário de urina de fundamental importância para a gente diagnosticar todos os casos de dor abdominal quando é devido a um processo de infecção urinária. Muitas vezes a gente vai poder diagnosticar já através do sumário de urina, né, juntando com anamnese, ureia, creatinina para ver função renal. Muitos desses pacientes com dor abdominal vão precisar fazer uma tomografia, às vezes com contraste. Então, ureia, creatinina deve ser solicitada sempre de início, para caso precise essa tomografia com contraste já ter noção da função renal do paciente. TGO, TGP, que são as enzimas hepáticas, né? Quando TGO, TGP estão aumentados, a gente pode estar pensando aí em lesão hepática. A gama-GT e fosfatase alcalina, que são as enzimas canaliculares, então que costumam aumentar nos casos de colestase, né, obstrução das vias biliares. Então, o paciente, muitas vezes, gama-GT e fosfatase alcalina estouradas estão associadas com icterícia, nem sempre, mas muitas vezes pode estar ocorrendo. Então, lembrar de todos os tipos de obstrução, seja por neoplasia, de cabeça de pâncreas, de fígado, vias biliares, por uma compressão extrínseca, um cálculo, uma coledocolitíase. Então, lembrar dessas patologias em caso de aumento de gama-GT e fosfatase alcalina. Amilase lipase, importante para ver casos de pancreatite, né? VHS-PCR, que são marcadores inespecíficos de processo inflamatório, de atividade inflamatória. Então, aquele paciente que está com aquela dor meio atípica, você não consegue muito raciocinar em relação àquilo, você não sabe se o paciente realmente tem alguma coisa ou se está hipervalorizando o sintoma. O VHS, um PCR estourado nesses pacientes, a gente tem que ficar atento, deve estar acontecendo alguma coisa, é importante a gente realmente investigar e até encontrar. Beta-HCG é importante, né, para os casos, principalmente de gravidez ectópica ou pacientes que precisam ser submetidos a determinado tipo de procedimento. Importante saber se estão grávidas ou não, caso tenha alguma suspeita. CKMB, CPK, troponina I, que são principalmente utilizadas para estar investigando algum tipo de alteração cardíaca, isquêmica. Então, aquelas dores epigástricas que a gente está na dúvida, solicita CPK, CKMB, troponina. Lembrando que essas enzimas só se alteram depois de 4 a 6 horas de início dos sintomas, quando se trata de um infarto. Então, CKMB, troponina I normais, com paciente com dor epigástrica, onde pode ser um infarto com manifestação atípica, nós não devemos afastar por conta de uma enzima negativa, principalmente quando ela foi colhida antes de 4 a 6 horas do início dos sintomas. Muito bem. Continuando aqui, agora nós vimos o raio-x. Então, assim, fazendo nossas comparações, o exército, a polícia tem aqui a visão a visão noturna para poder estar fazendo casos de investigação, e nós temos comparativamente o nosso raio-x. O raio-x, ele tem um raio-x de tórax e um raio-x de abdômen, que deve ser solicitado muitas vezes na emergência, em caso de suspeita de dor abdominal, enfim, dor torácica. Aqui nós podemos ver um pneumoperitônio, tá? Nessa região aqui, com essa bolha de ar na região subdiafragmática. Tá? Aqui nós temos distensão de alças intestinais, nesse raio-x de abdômen aqui. Em seguida, nós temos outro exame muito importante, que eu comparo ele com o sonar, que é utilizado aí por navio, e o radar. Então, esses dois métodos de investigação por imagem lá pela polícia, pelo exército, pelos pescadores, nós temos ultrassom. Então, o ultrassom é um exame importantíssimo, exame que é simples, bom exame que é operador dependente, fato, mas um exame que muitas vezes a gente vai ver mais adiante quando solicitar, mas muitas vezes esse exame tem que ser solicitado rapidamente. Casos como colecistite, por exemplo, ele chega a ser até melhor do que a tomografia. Então, casos de hemorragia abdominal, ver se está tendo hemorragia abdominal, isso é facilmente detectável pelo ultrassom. Então, a gente vai ver adiante quando solicitar esses exames, tá? Então, aqui nós temos um aparelhozinho de ultrassom portátil, que em muitas regiões remotas, interiores, onde não tem tanta tecnologia, alguns profissionais têm o seu próprio ultrassom portátil, que é do tamanho de um computador, um laptop, e é possível estar diagnosticando diversas coisas com esse exame. Em seguida, nós temos a tomografia computadorizada, que eu comparo aqui já com o Google Earth, uma visão de satélite, já algo bem mais avançado. Tá? Então, nós temos nossa tomografia. Aqui nessa tomografia nós podemos ver aqui também um pneumoperitônio, tá? Essa massa escurecida aqui na região superior, paciente em decúbito dorsal, obviamente.
e nós temos aqui diversas nodulações também no fígado. Então a tomografia é um exame excelente de imagem, capaz de ver com muita precisão diversas alterações intraabdominais. E por fim, dentro dessa artilharia aqui de métodos de diagnóstico, nós temos a videolaparoscopia, que seria a última fase, né? A última fase de investigação. E que além de investigar, ele é capaz também de intervir. Então aqui no Exército eu comparo isso a um drone. Um drone ou esse tipo de avião teleguiado, onde você consegue ver com a câmera o que está acontecendo, mas algum desses aparelhos, desses aviões teleguiados, eles têm até armas para atacar lá no Exército. Então a videolaparoscopia, além de ver o que está acontecendo, é possível também corrigir. Então, você adentra o abdômen de um paciente com suspeita de abdômen agudo hemorrágico e você localiza o sangramento, é possível com os instrumentos da videolaparoscopia, né, o todo instrumental, as pinças, parar esse sangramento, enfim, fazer cirurgia, retirar um apêndice, retirar uma vesícula. Então, a videolaparoscopia é esse método que, além de dar o diagnóstico, ele também consegue, muitas vezes, estabelecer a terapêutica. Muito bem. Para concluir nosso bate-papo de hoje, nós temos aqui os fluxogramas, que está no site do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, que é o www.cbc.org.br, onde nós temos aqui uns fluxogramas que arrumam legal a nossa cabeça na hora de pensar em como fazer essa investigação diagnóstica. Então, assim, a primeira coisa a ser feita sempre é uma anamnese. A anamnese bem feita, direcionada, obviamente, para numa emergência você não pode fazer uma anamnese de um consultório, você não vai passar 30 minutos com o paciente, é bem rápido, mas diante do que o paciente tem é importante ir no ponto. Então, a anamnese, em seguida um exame físico. Caso você tenha definido o diagnóstico só com anamnese e exame físico, o que é possível em muitas patologias, por exemplo, o apendicite é inclusive possível fazer isso, numa cistite, enfim, várias patologias é possível. Aí, caso você estabeleça o diagnóstico com anamnese e exame físico, você parte para o tratamento. Pronto. Caso não tenha sido possível, você tenha ficado na dúvida, você precisa de mais alguma coisa, então você vai fazer agora o próximo passo, que seria os exames complementares básicos. Então, fiz uma boa anamnese, fiz um bom exame físico, não defini o diagnóstico, eu parto para os exames complementares básicos. Então, quais são esses exames complementares básicos? Os exames de laboratório, tá? Os exames de laboratório são muito importantes, que nós vimos todos eles. E aqui nós já podemos introduzir também o raio-x. Raio-x de tórax, raio-x de abdômen, esse faz parte dos exames complementares básicos. Um eletrocardiograma faz parte dos exames complementares básicos. Então, caso nossa suspeita peça um raio-x de tórax, um raio-x de abdômen, um ECG, já vamos nesse primeiro pacote. Então, não deu o diagnóstico com anamnese, exame físico, ok, vamos ver. A depender do caso, eu vou estar solicitando raio-x de tórax ou um raio-x de abdômen, ou ambos. Muito bem. Caso seja feita a definição diagnóstica, fazer o tratamento específico. Caso não seja feita a definição diagnóstica, nós partimos para ultrassom. Se fizer a definição diagnóstica com ultrassom, tratamento. Se não fizer, aí nós partimos para a tomografia computadorizada. Se a gente conseguir a definição diagnóstica com a tomografia, tratamento específico. Se não conseguir, nós vamos fazer uma observação, reavaliação e, em casos selecionados, fazer a videolaparoscopia diagnóstica e, se for o caso, intervir com a videolaparoscopia. Então, aqui resumindo, anamnese e exame físico. Alta probabilidade de abdômen agudo cirúrgico, infeccioso, perfurativo, obstrutivo, vascular e hemorrágico. A depender do tipo de suspeita, nós temos um fluxograma um pouquinho particular para cada um deles. Observe que em todos eles, inflamatório, perfurativo, obstrutivo, vascular, nós iremos solicitar um raio-x de abdômen. Todos eles têm, a não ser que seja hemorrágico. Se a sua suspeita for hemorrágica, o primeiro exame que você vai pedir é ultrassom. Não vai perder tempo com raio-x. Mas em todos os outros, primeiro raio-x. No caso do infeccioso inflamatório, depois do raio-x, ultrassom. Tá? Depois do ultrassom, tomografia, videolaparoscopia, caso seja necessário. Em caso de abdômen agudo perfurativo obstrutivo, tomografia depois do raio-x. Aí nós não precisamos, nesse caso, pedir ultrassom. Caso seja vascular isquêmico, depois do raio-x de abdômen, uma angiotc, uma angiografia,
Então aqui nós não vamos partir nem para ultrassom, nem para uma tomografia simples, e sim para uma angiotensão, uma angiografia. E a videolaparoscopia por fim. E nos casos de abdômen agudo hemorrágico, primeiro exame ultrassom, em seguida tomografia e por fim videolaparoscopia. Sendo assim, esse foi o nosso bate-papo, chegando a quase 1 hora, 55 minutos de bate-papo, para falar que dor abdominal e futebol é quase tudo a mesma coisa. Obviamente nós temos algumas coisinhas a mais aí para a gente ver, para dar um diagnóstico correto de dor abdominal.